Olá, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos, ainda que em pensamento, ainda que virtualmente, mas reunidos para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita e bebermos dessa fonte e de tudo que ela tem para nos oferecer, para nos ensinar. Hoje, quem nos falará sobre o tema Laboratório do Mundo Invisível é o Sérgio Rodrigues, do Centro Espírita Redenção do Rio de Janeiro. Então, para que possamos acalmar os nossos corações e entrarmos em sintonia e assim estarmos melhor preparados para a palestra que vem a seguir, nós faremos uma pequena prece. Então, que nesse momento, felizes e gratos pela oportunidade, nós agradecemos em primeiro lugar por essa fonte de estudos, por essa possibilidade que temos de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos de Jesus, na certeza que esses ensinamentos e de que esses estudos são importantes momentos para a nossa mudança gradativa, nossa mudança pessoal, individual, no sentido de nos melhorarmos cada vez mais. Agradecemos então ao Senhor e à equipe espiritual da Casa de Francisco por estar conosco nesse momento. Que possamos aproveitar da melhor forma possível o estudo dessa noite e que possamos também levar os ensinamentos para o nosso dia a dia e para a nossa reforma íntima cada vez mais necessária. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Olá, amigos. É com satisfação que estamos aqui para participar pela primeira vez dessa reunião virtual do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói, enquanto aguardamos o esperado momento, de nos reunirmos novamente, de forma presencial em nossas casas, como sempre fizemos, num convívio fraterno que nos habituamos a cultivar ao longo dos anos. Já estivemos mais distantes, mas vamos ter fé, confiança de que em breve poderemos retomar as nossas atividades normais. Bem, então, hoje o tema sobre o qual nós refletiremos é a formação dos objetos do mundo espiritual, aqueles objetos utilizados pelos espíritos quando na vida fora da matéria, fora do corpo físico. Kardec aborda essa questão, esse tema, na segunda parte de O Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas, no capítulo 8º, que ele intitulou Laboratório do Mundo Invisível. São os itens 126 a 131 dessa importante obra. E abrange, além da formação dos objetos do mundo espiritual, a modificação das propriedades da matéria e a ação magnética curadora que os espíritos exercem sobre ela, Desculpa. Bom, vamos então ver como Kardec aborda esse tema. Ele começa no item 126, tratando da questão da formação dos objetos do mundo espiritual. Ele diz: os espíritos se apresentam vestidos de túnicas,
envoltos em panos ou com roupas comuns, e indaga onde eles encontram roupas semelhantes às que usavam na terra. Ressalta que é evidente que eles não levaram daqui essas roupas, né? Seria impossível. Essas roupas que eles utilizadas aqui na Terra foram deixadas aqui após a desencarnação. De onde provém, então, as roupas que eles usam no mundo invisível, no outro mundo? Entende-se, argumenta o codificador, que seria admissível a existência desses trajes, dessas roupas, se considerássemos como, de algum modo, fazendo parte integrante do indivíduo, do ser espiritual. Mas o mesmo não se pode considerar com relação aos demais objetos. Não teria como, né? Os demais objetos são objetos independentes, separados do ser espiritual, não poderiam ser parte integrante desse ser. São comuns inúmeros casos em que os espíritos aparecem portando esses objetos, os mais variados, né? Como bengalas, armas, cachimbos, livros. Então, fica a questão de onde provém esses objetos, como é que eles surgem na posse dos espíritos. Kardec cita como exemplo o caso de um visitante de uma senhora que se encontrava enferma, estando acamada, gravemente doente. Ela viu, certa noite, um senhor idoso da sua cidade, que ela encontrava, às vezes, na vida em sociedade, sentado numa poltrona ao pé da sua cama. E, de vez em quando, esse senhor, ele tomava uma pitada de rapé que trazia numa tabaqueira. Era um hábito muito comum naquela época, naquela sociedade. Alguns dias depois, já restabelecida, ela recebeu a visita desse mesmo senhor, que se vestia da mesma maneira e portava a mesma tabaqueira daquele dia da visita anterior. Ela, então, agradeceu-lhe a visita que lhe fizera anteriormente, mas esse senhor, surpreso, disse que há tempos que não via a senhora, que não entendia, né? Que deveria estar havendo algum equívoco, que ele não estivera lá a visitando como ela estava imaginando. Essa senhora, ela conhecia os fenômenos espíritas, ela participava de reuniões espíritas, né? Então, ela compreendeu logo o que se passara. Ela entendeu que este senhor a visitara naquela noite em espírito, desdobrado do corpo pelo sono físico. Mas fica, então, a questão da tabaqueira. Como é que apareceu essa tabaqueira? Kardec explica que surgiu, então, a ideia de que os objetos encontrados na Terra, eles poderiam ter um correspondente fluídico, né? Etéreo, no mundo espiritual, ou seja, seriam produções fluídicas que existiriam no mundo espiritual como se fossem cópias dos objetos existentes aqui na Terra. E essas reproduções seriam formadas por parte da matéria de que se constituíam aqui no mundo terreno, e que essas partes seriam, então, inacessíveis aos nossos sentidos físicos. Essa hipótese, que foi levantada à época, Kardec destaca que é verossímil. Seria possível um objeto fluídico
se tornar tangível. Isso é perfeitamente possível. O próprio perispírito nos dá demonstrações disso. Mas essa tangibilidade, ela é apenas momentânea, é temporária, por um curto espaço de tempo. O objeto logo se desfaz e se desvanece como sombra em pouco tempo. Então, não poderia ser o caso dessa hipótese, que é conhecida como duplo etéreo. Há casos em que o objeto produzido pelos espíritos é formado, né, ele se apresenta de matéria sólida, de matéria persistente, que dura um tempo maior, ela não se desfaz rapidamente, conforme inúmeros fatos narrados em obras espíritas demonstram, né, comprovam essa realidade. Então, a questão é de onde o espírito tira a matéria para produzir esses objetos e como os produz. Essa que é a grande questão e que era a dúvida que à época era suscitada. Quem esclareceu a questão, quem deu a solução a esses questionamentos, foi o Espírito São Luís, respondendo a alguns questionamentos de Kardec que constam nesse capítulo, no item 128. Kardec pergunta inicialmente: citamos o caso da aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. A tabaqueira tinha a mesma forma da que ele usava habitualmente e que estava em sua casa. Que era essa tabaqueira nas mãos do espírito? Pergunta Allan Kardec. E São Luís responde: uma aparência. Era para ser notada, como foi. E para que a aparição não fosse tomada por alucinação, o espírito queria que a senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Então, São Luís destaca que aquela tabaqueira ela foi usada pelo espírito para dar uma autenticidade à sua aparição, para que aquela senhora não fosse levada pelo estado grave, enfermidade grave que ela portava naquele momento, fosse levada a uma alucinação, fosse tido como uma alucinação. Então, ele procurou se mostrar o mais autêntico possível, o mais próximo da realidade possível. E, para isso, estava, então, portando uma tabaqueira que ele usualmente se utilizava. Em seguida, Kardec pergunta: disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem real e se havia nela algo de material. E São Luís responde: certamente havia. É com a ajuda desse princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usava quando vivo. Pergunta seguinte: seria um desdobramento da matéria inerte, quer dizer, aquele caso do duplo etéreo? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria as formas dos objetos terrenos? Numa palavra, esses objetos teriam o seu duplo etéreo no mundo invisível? E São Luís responde: não é assim que se dá. O espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos no espaço um poder que estás longe de suspeitar.
ele pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhe a forma aparente que convenha às suas intenções. Então, São Luís esclarece que não se trata de um duplo etéreo, aquela teoria que nós mencionamos há pouco, que se trata de matéria que se encontra disseminada no espaço, que o espírito pode manipulá-la livremente, dando-lhe a forma que ele desejar. Então, ele concentra, pela sua vontade, né, pela força do pensamento, e dá a forma aparente que ele deseja àquela matéria, como foi no caso da tabaqueira. Ou seja, aquele senhor, em espírito, ele plasmou uma tabaqueira idêntica à de que ele se utilizava frequentemente e portou essa tabaqueira ao se apresentar àquela senhora para, como eu disse, dar uma maior autenticidade à sua aparição, para que não fosse confundida com uma alucinação. Pergunta seguinte: resulta desta explicação que os espíritos submetem a matéria às transformações que desejam. Assim, por exemplo, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou feita, mas ele mesmo a produziu, quando dela necessitou, por um ato de sua vontade, e da mesma maneira a desfez. É isso? O São Luís responde: é evidente. Essa tabaqueira foi vista pela senhora como se fosse real. O espírito poderia torná-la tangível para ela, quer dizer, ela poderia até, pelos seus sentidos físicos, perceber a existência daquela tabaqueira, poderia pegar, poderia sentir a sua existência. Então, São Luís aqui ratifica que o espírito ele pode submeter a matéria disseminada, né, no cosmos, às transformações que ele deseja, como fez no caso da tabaqueira. Ele não encontrou a tabaqueira feita, ele mesmo a produziu por um ato de sua vontade. E, da mesma maneira que produziu, ele a desfez quando não mais se tornava necessária. Pergunta seguinte: se fosse o caso, a senhora poderia pegá-la acreditando ter nas mãos uma tabaqueira real? Quer dizer, poderia aquela senhora pegar essa tabaqueira e ter a percepção de que se tratava de algo real? E São Luís responde: sim. Bom, continuando. Pergunta seguinte: os objetos que a vontade do espírito torna tangíveis poderiam permanecer nesse estado e ser usados? Ou seja, os objetos que os espíritos produzem manipulando essa matéria etérea, esses objetos poderiam se tornar tangíveis e permanecer no estado em que foram produzidos e ser usados aqui na vida corporal? E São Luís responde: isso poderia acontecer, mas não se faz porque é contrário às leis. Quer dizer, o mundo espiritual e o mundo corporal, eles se entrelaçam, eles se comunicam, eles se interligam, mas são distintos, né? Cada um desses mundos tem a sua finalidade, o seu objetivo. São situações que aparecem ao espírito, né, que lhes dá a possibilidade dele passar por circunstâncias, por situações que o impulsionem à evolução. Se fosse para existir tudo junto, for a mesma coisa, a sabedoria de Deus não teria criado dois mundos diferentes, dois mundos distintos, embora se entrelacem e embora se assemelhem em muitos aspectos. Então, poderia esses objetos plasmados serem utilizados aqui na vida corporal, mas isso não acontece porque é contrário às leis divinas.
Cada mundo tem a sua proposta, o seu objetivo, e os objetos apropriados às necessidades dos espíritos, encarnados ou desencarnados, conforme o mundo em que estejam situados. Questão seguinte: o espírito tem sempre consciência da maneira pela qual produz as suas roupas ou os objetos que torna aparentes? Quer dizer, é sempre conscientemente que o espírito produz esses objetos, dentre os quais as suas vestimentas? E São Luís responde: não. Muitas vezes ajuda a formá-los uma ação instintiva, que ele mesmo não compreende, se não estiver suficientemente esclarecido para isso. Quer dizer, muitas das vezes é o psiquismo do espírito, né, que leva a produzir determinados objetos, conforme a sua necessidade, conforme a sua evolução. O espírito não tem o domínio absoluto do seu psiquismo, do seu pensamento, né? Espíritos do nosso nível, pelo menos, né? Ainda estamos a caminho da perfeição, a caminho do nosso aprimoramento completo. Então, tem situações em que nós agimos instintivamente e, pela necessidade, pelo que o psiquismo do espírito direciona, ele pode produzir determinados objetos inconscientemente, sem que tenha essa percepção, sem que tenha feito isso por livre e espontânea determinação. Na questão seguinte, Kardec aborda uma outra situação também interessante, que é da escrita direta, né? Ele pergunta se a matéria que o espírito produz não tem persistência, ou seja, se tem pouca durabilidade, tem uma durabilidade momentânea, como a escrita direta que os espíritos produzem não desaparecem assim tão rapidamente. Então, a escrita direta, apenas para nós relembrarmos, também chamada por Kardec de pneumatografia, é a que se produz espontaneamente pelo espírito, sem concurso das mãos do médium. Basta-se colocar uma folha de papel numa gaveta ou em cima de um móvel e aguardar, né? Dentro de um determinado tempo, se as condições o permitirem, aparecerá traços, letras, palavras e muitas das vezes até mensagens. Então, a pergunta de Kardec é o seguinte: se não é utilizado lápis, nem nenhuma tinta existente aqui na vida terrena, por que, e sendo a matéria que os espíritos produzem de duração tão passageira, como é que, no caso de escrita direta, essas escritas permanecem um tempo maior? E São Luís explica, então, nesse caso da escrita direta, é útil se conservar o que os espíritos transmitem, a mensagem dos espíritos. Os objetos, assim compostos pelo espírito, não poderiam tornar-se uso comum, conforme já respondido, porque, na realidade, não possuem a mesma densidade material dos vossos corpos sólidos. Mas, no caso da escrita direta, o espírito produz a matéria, quer dizer, a tinta que ele vai utilizar para produzir a sua mensagem, e isso tem uma durabilidade maior porque é de interesse, né? A título de instrução, dependendo da mensagem, né? Por isso é conservada durante um tempo maior. Então, se o espírito pode tirar do elemento universal a matéria de que necessita para produzir esses objetos, dando a essas coisas uma realidade temporária, ele pode também tirar dessa matéria a tinta de que necessita para produzir a escrita de forma direta, chamada pneumatografia. Bom, então, resumindo essa teoria de São Luís, nós podemos dizer que o espírito
ele age sobre a matéria, ele tira da matéria cósmica universal, da matéria elementar, os elementos de que necessita para formar os objetos do mundo espiritual, como ele queira, e dando uma aparência a esse objeto aos que existem aqui na Terra. Sobre esses elementos fluídicos que estão disseminados no espaço, os espíritos têm, então, essa faculdade, é uma faculdade inerente ao ser espiritual, dar-lhes a forma que eles desejam, a forma que corresponde à dos objetos materiais da Terra. E isso se dá através da concentração da sua vontade, é pela força da vontade. A vontade é através da vontade, né, manifestada pelo pensamento, que o espírito manipula a matéria, como nós, que estamos encarnados, manipulamos a matéria terrena com as mãos. O espírito não precisa de utilizar das mãos, nem de qualquer outro membro, para manipular essa matéria. É pela força do pensamento que ele a manipula. Então, é através dessa força que eles manipulam os fluidos, transformam a matéria e plasmam, então, suas vestimentas, as vestimentas com que se apresentam, e os demais objetos de que necessitam para a vida no mundo invisível. É uma faculdade, como eu disse, inerente ao espírito. No entanto, essa faculdade, o poder dessa faculdade, varia de acordo com o grau, conforme o nível de evolução que o espírito já tenha alcançado. Quanto mais adiantado o espírito, principalmente no campo da moralidade, maior esse poder de manipular a matéria. E muitas das vezes ele exerce essa manipulação de modo instintivo, como eu disse, apenas pela força do seu psiquismo, até sem que perceba que está produzindo determinados objetos. E isso acontece, isso é muito comum com espíritos inferiores, espíritos que ainda estão atrasados em sua evolução. Eles manipulam esses fluidos, essa matéria elementar, conforme as limitações que o seu nível de evolução lhes impõe. O seu psiquismo é que define a natureza de seus pensamentos e de suas ações. Assim como ainda são atrasados evolutivamente, seu psiquismo é todo direcionado para a prática do mal. Seu perispírito, muitas das vezes, assume feições desagradáveis, né? Feições nada satisfatórias, ditadas pelo seu psiquismo. E eles se apresentam, então, muitas das vezes, maltrapilhos, com vestimentas rasgadas, trazendo uniformes de guerra, muitas outras vezes com roupas contendo manchas de sangue que denunciam seus crimes, os crimes praticados aqui na vida corporal. Quer dizer, conforme o psiquismo do espírito, é que vai ser o seu poder de manipular a matéria. Portanto, o pensamento é o instrumento de manifestação no mundo espiritual. É por seu intermédio que o espírito efetua a manipulação dos fluidos, da matéria etérea, para formar objetos. Do mesmo modo que forma esses objetos, ele pode desfazê-los. Em certos casos, pode parecer, até para nós que estamos aqui no mundo corporal, perfeitamente reais, né? Como as pessoas, os companheiros que são portadores de mediunidade, principalmente de evidência, veem esses objetos, veem os espíritos portando esses objetos e têm a nítida impressão de que são objetos reais, embora saibam que não são, né?
Então, companheiros que estudam têm esse esclarecimento. E esses objetos podem tornar-se momentaneamente visíveis e até tangíveis no mundo corporal. Trata-se, então, de formação de objeto. Isso é importante também que Kardec esclarece. Não de criação, porque o espírito não pode criar nada. A criação pertence a um só, né? A inteligência suprema. Então, ele não cria essa matéria. Ele se utiliza e manipula uma matéria que já existe, uma matéria que foi criada pela inteligência suprema máxima que existe no universo, né? Bem, na parte seguinte, Kardec aborda a questão da transformação da matéria, não mais a criação da matéria, mas a transformação de uma matéria já existente, e a ação curadora que os espíritos podem exercer sobre essa matéria, né? Então ele pergunta: o espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais? Pergunta. E São Luís diz: sim, se o quiser. Suponhamos que ele queira fazer uma substância venenosa que uma pessoa a tome. Ficaria essa pessoa envenenada? Quer dizer, o espírito pode transformar essa matéria através da manipulação, transformar essa matéria numa matéria venenosa, que se alguém a ingerisse, poderia se envenenar, poderia até levar à morte do corpo físico. E São Luís responde: poderia fazê-lo, mas não o faz porque isso não lhe é permitido. Quer dizer, no mundo espiritual há uma hierarquia que não pode ser violada, né? É uma hierarquia irresistível. Os espíritos inferiores, porque só um espírito de natureza inferior, ainda atrasado no seu processo evolutivo, poderia ter esse desejo, né, de transformar uma matéria, transformar a matéria numa matéria deletéria, venenosa, né, para causar o mal a um semelhante. Mas ele pode fazer isso, mas os espíritos superiores não o permitem, porque eles têm uma autoridade sobre os espíritos inferiores que, segundo o Livro dos Espíritos, é irresistível. O espírito inferior não tem como resistir à autoridade daqueles que lhe estão acima na escala evolutiva. Então, o mundo espiritual, ele tem ordem, ele tem leis que são cumpridas, né? E o espírito mais elevado jamais permitiria que um inferior transformasse a matéria num produto venenoso para prejudicar o semelhante. É uma determinação, né? É um controle, vamos dizer assim, irresistível, que o espírito inferior não tem como contrariar. Pergunta ainda: poderia fazer uma substância salutar apropriada à cura de uma doença? E isso já aconteceu? Quer dizer, o espírito pode fazer na matéria, né, transformar aquela matéria numa substância salutar que leve à cura de uma enfermidade? E São Luís responde: sim. Nós conhecemos, né, inúmeras situações muito praticadas no meio espírita, por exemplo, a água magnetizada, né? Os espíritos transformam aquela água, colocam propriedades salutares, propriedades curadoras, que vão trazer um alívio, ou muitas das vezes até a cura, para uma enfermidade daquele que ingere a água. Pergunta a seguinte: a existência de uma matéria... aqui não é, aliás, desculpe, não é pergunta, é um comentário de Kardec. A existência de uma matéria elementar única hoje é admitida pela ciência, né? É um fato. À época era muito questionado, à época de Kardec, se existia mesmo essa matéria elementar. Hoje, praticamente, já é um entendimento pacífico de que existe uma matéria elementar. E os
os cientistas, pesquisadores, eles até vão descobrindo novas formas, né, de matéria ainda mais elementar, né, vamos dizer assim, do que as que eram conhecidas há menos tempo, né? Então, isso hoje na ciência já é um ponto pacífico. Essa matéria elementar é a que dá origem, então, a todos os corpos da natureza. E as suas transformações determinam as diversas propriedades que os corpos podem adquirir. Então, uma substância salutar pode tornar-se venenosa, como o São Luís respondeu na questão acima, por uma simples modificação. E isso hoje é facilmente comprovado pela química, né? Que oferece exemplos nesse sentido. Duas substâncias inofensivas que combinam e produzem um resultado salutar, elas podem se tornar numa substância deletéria, se modificar dessa combinação, como acontece, por exemplo, com a água. Uma parte de oxigênio e duas partes de hidrogênio formam a água pura que nós conhecemos, que é inofensiva e até necessária à manutenção da saúde do nosso corpo. Mas se alterarmos, mínimo que seja, essa fórmula, né, acrescentando um átomo, por menor que seja, de oxigênio, já estará mudada a conformação da água, né? Teremos um líquido corrosivo, que é o que nós conhecemos como água oxigenada. Por quê? O oxigênio já estará em proporção acima da água no seu estado original. E o espírito, através apenas da sua vontade, ele pode agir sobre essa matéria, operando as transformações que ele deseja, que ele julgue necessária, formando substâncias e até mudando a propriedade da matéria, né? Usando apenas a sua vontade. E essa teoria explica como as propriedades da água podem ser modificadas. E nós já mencionamos aqui o caso da água magnetizada, né? Tão conhecida de nós no nosso meio. O magnetizador, na maioria das vezes, ele está assistido por um espírito desencarnado, um espírito com proposta no bem, que opera uma transformação na água através do fluido magnético. Ele muda as propriedades da água. Ele introduz na água substâncias curadoras que vão levar, como também já mencionamos, um alívio para as enfermidades diversas, ou muitas das vezes até a cura dessa enfermidade. Então, a água, por ser a substância que mais se aproxima da matéria cósmica elementar que existe no universo, é geralmente a mais utilizada nesse processo transformador, para que se opere transformações, objetivando resultados favoráveis à humanidade. E ela pode produzir, então, o espírito, se ele quiser, ele pode produzir uma modificação nas propriedades da água e pode, do mesmo modo, ele pode igualmente modificar os fluidos orgânicos, aquele fluido vital que nós somos portadores e sem o qual nós não temos como manter a vida do corpo. E transformando, modificando esse fluido vital também, introduzindo energias salutares, pode resultar no efeito curador, numa ação magnética que, se convenientemente dirigida, pode trazer a cura ou o alívio para determinadas
enfermidades. É o caso também que nós conhecemos do passe. O passe é essa transfusão de energia, né? É a substituição de energias malsãs que nós eventualmente estejamos portando por energias saudáveis, energias sadias que vão operar a cura de enfermidades ou nos trazer um alívio para essas enfermidades. E, como sempre, a vontade é o atributo essencial para que o espírito possa operar essa transformação. Ele age sobre a matéria elementar através da sua vontade, com a força do pensamento, e essa matéria reage sobre os seus componentes, alterando as propriedades íntimas, transformando essas propriedades sempre no sentido do bem. Daí o poder magnético que muitas pessoas possuem, né, de levar a cura, muitas das vezes apenas pela imposição das mãos, pelo contato mais leve possível e até pelo olhar, né? Kardec tem, no Livro dos Médiuns, um capítulo específico sobre essa ação curadora, essa mediunidade curadora. Então, resumindo, é dessa maneira que os espíritos operam no mundo espiritual, nesse laboratório do mundo invisível, produzindo vestimentas, objetos, transformando a matéria sempre no sentido do bem, com auxílio dos benfeitores espirituais, para nos trazer um alívio ou a cura para nossas enfermidades. Então, essa questão que, à época, era ainda desconhecida, né? Não se sabia como os espíritos produziam esses objetos, através desse texto de Kardec e dos esclarecimentos de São Luís, a coisa fica bem explicada, bem compreensível. É assim que eu espero que tenha sido esse nosso estudo, tenha sido proveitoso para todos nós, que a matéria tenha sido bem, a questão tenha sido bem compreendida, e vamos então agora agradecer mais uma vez essa oportunidade que o Jefa nos proporciona de participar desse estudo e vamos aguardar uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos pela companhia durante esse estudo. Fiquem com Deus e se cuidem. Se cuidem para que nós possamos vencer essa fase tão difícil que a humanidade vem atravessando. Um beijo no coração de todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de mais esse encontro que, embora virtual, nos permite estarmos conectados e envolvidos nos estudos da doutrina espírita, tão importante para nós, nos acalenta e nos dá força para seguir nessa caminhada. Esteja conosco, Senhor, que assim seja.